É isso aí, rapaziada, belezinha? Tô testando aqui novamente utilizar a câmera traseira, tá? Eu tô fazendo espelhamento aqui com o computador, né? E às vezes ele dá umas bugadas, por isso que eu tinha desistido. Mas aí eu recebi algumas atualizações aqui do aplicativo que possibilita eu fazer a gravação dessa forma, então eu vou fazer mais uma tentativa. E eu quero trocar uma ideia com vocês bastante realista no vídeo de hoje, né? Faz um tempinho aí que eu não falo sobre Black Pill e eu vejo alguns canais reclamando sobre algumas coisas que nós dizemos aqui, os canais mais Blue Pill, entre aspas, por assim dizer, sobre essa história de shed, porque se eu não consigo arrumar ninguém, provavelmente é porque elas estão dando preferência para esses caras que são esteticamente superiores, entre outras coisas, e a realidade é que essa é a verdade, cara. E o que acontece, rapaziada, sobre isso é que a galera que assiste o conteúdo, eles sabem disso, entendeu? Não é nenhuma novidade para ninguém eu falar esse tipo de coisa aqui. Que praticamente hoje os sheds, né, os caras que estão perto de ser um shed, e quando eu falo shed ou perto disso, rapaziada, eu tô querendo dizer sobre os caras que definitivamente eles são bastante acima da média, entendeu? Não necessariamente eles vão ser modelos, mas faltaria pouco para eles serem. Eles são, se eles não são modelos, eles são quase modelos. Ou vão ser os caras que às vezes eles têm tudo que um shed assim poderia ter, mas eles não têm altura, ou tem caras que às vezes eles têm tudo, mas em rosto, principalmente, eles não são tão bonitos assim ou tão lindos, né? Mas definitivamente também tem bastante simetria, entre outras coisas. São os camarada alto, shapeado, mais fortes, né? Com mais densidade óssea, densidade muscular também, corpo mais simétrico, não são carecas e assim por diante. Esses caras, a realidade hoje é que eles detêm uma boa parte, a maior parte do controle do mercado sexual. E isso acontece no mundo real e no mundo digital. No mundo digital é pior ainda. No mundo digital eles têm um controle maior ainda do que eles têm no mundo real. E isso é um fato, não tem como negar. E uma coisa que acontece, cara, é o que eu vou chamar pra vocês de efeito Tinder. Sacou? O efeito Tinder, quando eu tô falando, como assim efeito Tinder? Efeito Tinder na vida real. O que é o efeito Tinder na vida real, rapaziada? Que eu vou explicar pra vocês. O negócio é o seguinte. Tá certo? Quando você vai no Tinder, isso é um fato, cara, por isso que eu falo, rapaziada, eles sabem disso, eles não querem, é o que eu tô dizendo aqui se eu falar isso, entendeu? Que no Tinder praticamente, se você for um cara normal, mediano, pouquinho acima da média, mais distante ainda de ser um shed, cara, você não vai arrumar nada via de regra e você vai sofrer lá. Você vai passar um apertado no Tinder, essa é uma realidade, cara, e todo mundo sabe disso. A questão não é que se eu falar isso pros caras, os caras falam, nossa, ele falou uma coisa, ele explicou algo agora que eu não sabia. Caramba, você me trouxe um insight que eu acabei de descobrir. Não, eles já sabem, cara. Eles só querem que fale a verdade, só falo que eu já... É isso que a galera quer, rapaziada. As coisas que eu falo aqui no meu canal, cara, não é novidade pra ninguém, é coisa que todo mundo já sabe. Eles só querem ouvir a real. É só isso, não me faz de tonto, não me faz de trouxa, só fala a verdade pra mim, que eu já sei o que é. Isso que você tá falando não é novidade nenhuma, só fala o que eu quero ouvir, que é o que eu já sei. É só isso que eles querem, rapaziada, que você diga a verdade pra eles. E o efeito Tinder é justamente isso. A mesma coisa que acontece no Tinder. Se você não for um cara shed light, perto de ser um shed, como no exemplo que eu disse, não necessariamente você vai ser aquele cara que é praticamente um modelo masculino, que o shed é mais ou menos isso, entendeu? O shed é o cara que, se ele fosse numa agência de modelo, etc., provavelmente ele seria contratado. Vai depender muito do interesse dele, da performance que ele vai ter, etc., e da dedicação, se ele tem interesse nesse tipo de profissão. Mas que ele seria interessante para essas agências, ele seria. Esse é o shed. Mas eu tô falando dos caras que estão perto de ser, tá bom? Seja por ele, às vezes, não ser tão lindo assim no rosto, ou às vezes ele tem tudo que o shed tem, menos altura. Esses caras que eu estou dizendo. Cara, no mundo virtual, mais especificamente no Tinder, esses caras, ele tem a maior parte do controle do mercado sexual. E você lá, que não tá nesse nível, você é invisível. Você é praticamente invisível. Os olhos dessas mulheres estão direcionados praticamente só para esses caras. E eu vou usar uma hipérbole agora nesse caso. Sacou? Não levem ao extremo. Levem mais ao extremo do que menos, mas não levem totalmente. É isso que eu quero dizer. Eu vou usar uma hipérbole. Hoje em dia, rapaziada, praticamente, as mulheres, cara, só têm olhos para esses caras. Acima de tudo no mundo digital. Só que, se esse cara estiver no ambiente também que você estiver, vai acontecer o que eu chamo de efeito Tinder. Você vai se tornar invisível. Se esse cara estiver no mesmo ambiente que você, rapaziada, vai acontecer o efeito Tinder que acontece no Tinder. Você vai se tornar invisível e as mulheres praticamente irão só ter olhos para esses camaradas. E isso é um fato. Isso é um fato, não tem o que fazer. Eu quero que se dane quanto game você tem.
Isso eu já falei pra vocês, cara. Isso é o tipo de coisa que eu já falei lá atrás no canal. Só os mais antigos vão se lembrar dessa expressão que eu já usei. Sacou? Que eu digo o seguinte, esses caras... Eu não lembro se nessa época eu já conhecia o termo Shed, eu já usava. Eu falava dos caras que eram muito... Não sei se eu já usava o termo Shed. Eu acho que não, que eu ainda não conhecia ele. Mas eu falava sobre os caras que nasceram... Acho que eu chamava de alfa natural, isso. Esse era o termo que eu usava, alfa natural. Por que alfa natural? O cara que nasceu com a genética fodida. Esse cara que eu chamo de... Eu usava esse termo, que é a mesma coisa que Shed. Sacou? Eu chamava de alfa natural. Quem é mais antigo vai lembrar desse termo no canal, que eu trouxe pra vocês. E eu usei o termo do... Qual que é o termo que eu usei, velho? Eu não esqueci, não é alfa natural, cara, não é atitude alfa, eu esqueci o outro termo que eu usei. Mas tem alguma coisa de alfa no meio, que são os caras que se desenvolvem, sacou? E eu falei pra vocês, cara, às vezes esse foi o exemplo, só quem é mais antigo vai lembrar, que eu falo, cara, às vezes você, tipo assim, você não é um Fiat 147, entendeu? Às vezes você é um Gol, um carro popular aí, um Gol, um Palio, você é um Palio. Cara, se você equipar, cara, você fica melhor, entendeu? Você botar umas rodas, entendeu? Você mexer na pintura ali, você dá um talento, né? Tem cara às vezes que ele é um Jetta, sacou? Mas não é uma Ferrari. Mas se você der uma equipada, você melhora. Só que, rapaziada, é o que eu falei, cara, o alfa natural, que é o termo que eu usava, ou o Shed, ele é uma Ferrari de fábrica. Não interessa quanto você equipar, você não vai, um Palio não vai, você pode, mano, turbinar, fazer o caralho que for. Generalizando, você não vai andar lado a lado com uma Ferrari, rapaziada. Não interessa quanto game você tem, quantas horas você ficou na academia, isso é um fato. Você não vai andar lado a lado com esse cara, generalizando, você não vai. Essa é a realidade, ele dá aquilo que... Só quem vai lembrar desse exemplo que eu dei, ele dá um toquinho no acelerador, ele tá quilômetros na sua frente, porque ele é uma Ferrari de fábrica, meu querido. Não interessa o game que você tem, você passou 24 horas por dia na academia 7 dias por semana, você não vai acompanhar esse maluco, porque você é um Palio no talo e ele é uma Ferrari de fábrica. Não tem o que fazer, rapaziada, isso é um fato. E principalmente vai rolar com essas mulheres... Entendeu? Só não vai acontecer, rapaziada, se esse maluco for um completo paspalho e um bobalhão. Que é a exceção também, cara. Se ele for um Shed assim com tipo menos 5 de game. Mas não é a realidade. Normalmente esses caras vão ter até mais game, porque muito da nossa confiança vem da nossa estética. Então, muito provavelmente esses caras, cara, eles vão ter também uma confiança maior do que a sua. Que é um palho no talo. Porque muita da nossa confiança vem do que a gente vê no espelho. Essa é a realidade, cara. Só se esse cara for um completo Zé Mané, boca aberta, Miqueinha, Blue Pill, morfético, que você vai conseguir superar ele. Generalizando, você não vai conseguir. Porque vai ser incomum um cara ter um nível de game desse nível absurdo, enorme, e vai ser incomum um cara que tem essa estética, essa qualidade, um alfa natural, um Shed, ser um completo paspalho, bobalhão, boca aberta. Dos dois lados é exceção. Ah, existe, mas é exceção, cara. E quando esse maluco tá no ambiente, cara, você é invisível. Principalmente, rapaziada, aí que o It Waffles entra. É aí que o It Waffles entra, entendeu? Porque eu discordo de algumas coisas, mas desse posicionamento que ele põe, cara, é certeiro. É certeiro. Ele bota lá. As mulheres, eles usam essas notas pra ficar fácil a didática. Tem gente que odeia as notas e tal, mas a gente tem que usar pra explicar. Certo? Eu tô de olho aqui na tela porque o celular esquenta, então às vezes ele para de gravar falando sozinho, entendeu? Então o que que acontece, cara? Como eu disse pra vocês, nesse caso, essas mulheres, rapaziada, que elas estão no nível em que ela entra no radar do Shed. Eu tô falando dessas mulheres que se a gente trazer pra nota vão ser as 6 altas ou 7 pra cima, que é o que o It Waffles coloca no gráfico. Cara, essas mulheres que despertam o interesse do Shed, rapaziada, esquece, essas mulheres elas não vão ter olhos pra você. Por isso que eu já falei, isso é um fato, tem muito cara que é incel de Stacy, cara. Tem muito cara, e quando eu falo Stacy é só um termo, porque não necessariamente essas mulheres que estão nesse nível são Stacy's também. É o mesmo exemplo que eu dei do Shed, entendeu? Se não são tão perto. Se não são, é um negocinho ou outro que falta ali pra ser, sacou? É o tipo de mulher, rapaziada, que eu quero dizer o seguinte, esse tipo de mulher que eu tô falando, se você pegar 100 homens e perguntar pra eles se essa indivíduo é atraente pra eles, mais de 90% desses caras, mais de 90% desses homens vão dizer que sim. Esse tipo de mulher que eu estou dizendo. As outras, você ainda consegue alguma coisa assim. As outras que não estão nesse nível, você ainda consegue. E você só consegue porque pro Shed, ela não é interessante. E não tem tantos assim pra elas. Não tem tantos assim pra elas. E isso é um fato, rapaziada. Inclusive, é o que eu tô dizendo. Se você tem uma namorada, algo do tipo, cara, se esse maluco, é o que eu tô falando, pintar no radar, não tem tantos, não tem tantos. Cara, eu tô te falando, se esse cara pintar no radar dela, e ele tiver interesse recíproco nela, se prepara que um monkey branching, um término ou um tempo está prestes a acontecer. Eu aposto o que você quiser, eu te prometo, chefe. Se você tem uma namorada, alguma coisa, se esse cara pintar no radar e ele também tiver interesse nela, um monkey branching, um tempo, no mínimo, ou um término, está no seu caminho. Não me interessa se faz 5 anos que você tá noivo dela usando a aliança dourada no dedo. Não me interessa. Se esse maluco pintar um
No mínimo um tempo está no seu caminho, pode marcar no seu calendário. Eu tô te falando. E muito do porquê hoje você tem uma namoradinha ou algo do tipo, incluindo eu, e essa é a realidade, é porque ela não é interessante para o Shed e não tem tantos assim no mercado. E isso é um fato. E os caras só querem que você diga a verdade para eles. Hoje em dia, esses camaradas, eles detêm boa parte do controle no mercado sexual, tanto digital quanto no mundo real. E eu tô saindo fora.